Provérbios capítulo 31, versículo 10, indo até o final do capítulo. Capítulo 31, o último capítulo de Provérbios, do versículo 10 em diante. Nós vamos ler e você não feche a Bíblia, continue com ela aberta. Diz assim o texto: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o pão. É ainda noite, já se levanta e há mantimento à sua mesa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra, que será pregada nesta noite, venha trazer ânimo, força, motivação, não só às mulheres, mas, Senhor, a todos nós que nos reunimos para ouvir o Senhor falar através da pregação. E, Senhor, que não só as mulheres, as irmãs, mas os lares, os casamentos, sejam edificados com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos aprender hoje o que é a mulher virtuosa e por que a Bíblia chama de virtuosa. Pois bem, a mulher é considerada o vaso mais frágil. Isso diz respeito à estrutura emocional, física da mulher, mas não significa que espiritualmente ela é mais frágil, não significa que ela é o sexo frágil, menos ainda significa que ela seja inferior em algo a nós, os homens. As mulheres sempre foram, pelo contrário, mais perseverantes no sofrimento, foram mais, durante a dor, suportam com galhardia a dor, e às vezes dores intensas e sem reclamar. E dizem inclusive que quando um homem está infartando, ele começa a reclamar, ele começa a passar mal, ele começa a reclamar, ele começa a suar, ele começa a chamar a atenção, ele já quer parar com tudo, ir para o hospital. E as mulheres não. Então existe um risco de uma mulher morrer mais, o risco da mulher morrer com infarto, porque ela não cede à dor. Vem a dor e ela suporta e ela continua, e aí há um risco. Elas suportam a dor, são mais desprendidas no dar, no estender a mão, são mais sacrificiais no dia a dia, nas tarefas, na quantidade de tarefas, são resilientes nos momentos difíceis. Os homens reclamam mais do que as mulheres, esse também é um outro fator. Querem ver uma coisa?
como a mulher tem uma estrutura agregadora melhor do que nós os homens. Quando um homem fica viúvo, a família se desintegra mais rapidamente. Por quê? Porque passam lá 7, 8 meses, já vai ter outra carinha nova lá atrás do fogão, pilotando, né? E de mansinho, os netos vão saindo, os filhos, já cada um vai levando a sua vida, e pronto. E raramente vai voltar a ver aquelas grandes reuniões de família. E quando uma mulher fica viúva, a casa, a família continua coesa. Os filhos e netos continuam a orbitar em torno da sua matriarca, continuam a cada domingo indo lá, levando os netos, tomando conselhos, paparicando a vovó, a mãe. O grande estadista Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço são as mesmas que governam o mundo. Sabe por quê? Porque ninguém exerce maior influência sobre um filho do que uma mãe. Ninguém exerce maior influência sobre o marido do que a esposa. Ninguém exerce maior influência sobre o homem do que a mulher. A partir dessa primícia, nós começamos a olhar o texto que nós lemos e começamos a entender o porquê nós encontramos essas curiosidades na natureza, nas estruturas, nas famílias. Por que razão? Detalhes no texto nos mostram, nos ajudam a entender a diferença entre a mulher e a mulher virtuosa. Eu quero que nessa noite, minha irmã, você saia com a firme visão do que é uma mulher virtuosa. E no seu coração você diga isso: eu quero ser uma mulher virtuosa, mesmo que você seja uma adolescente ainda, ou uma jovem ainda, mas comece a se moldar à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos analisar a mulher virtuosa e o seu marido. A Bíblia diz no versículo 11, veja comigo: o coração do seu marido confia nela e não há falta de ganho. Ela tem a confiança do seu marido, ela desfruta da confiança do seu marido. Não há nada mais seguro no casamento e que torne o casamento mais seguro do que a fidelidade conjugal. Satanás tem lutado terrivelmente com as telenovelas, com os programas de televisão, com a mídia, para desfazer o conceito de que nós temos que ter casamentos que prezem pela fidelidade conjugal. No Brasil, dizem que há mais ou menos essa estatística: 65% dos homens casados já foram infiéis e 32% das mulheres. Nossa geração é uma geração que desaprendeu o exercício da paciência. Por não ter paciência que se quer ter o prazer rápido. Por não se ter paciência que os corações se fecham dentro do lar para um não aceitar o tempo de mudança do outro. É a mulher exigindo muito rapidamente as mudanças do homem, o homem exigindo muito rapidamente da mulher, e essas mudanças não vêm no tempo que se espera, e aí o que acontece? Vem a frustração. Com a frustração há um espaço aberto para a infidelidade conjugal. Casais que desistem do matrimônio nas primeiras crises e logo em seguida já buscam outros relacionamentos, e as estatísticas comprovam que 70% das pessoas que se casam novamente por causa de alguma crise no primeiro casamento descobrem que o segundo casamento é pior do que o primeiro. É o que nós chamamos de o mito da grama mais verde. As pessoas olhando para fora e dizendo: eu queria estar lá, no outro relacionamento, né? Lá a grama é melhor, e não é, é um mito. Nós devemos sim prezar para que nossos casamentos sejam abençoados por Deus, e que essa característica, a mulher virtuosa, coração do seu marido confia nela, seja a característica das nossas mulheres, daquelas que
estão pautadas na palavra de Deus, mas também ela é estável emocionalmente. Veja o versículo 12: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Entenda isso, todos os dias da sua vida. Há casamentos que vivem uma gangorra emocional, oscilam, um dia é afeto, outro dia é desamor, um dia é alegria, outro dia é amargura, um dia ela está dócil, outro dia está carrancuda, um dia está fogosa, outro dia está indiferente. E quem suporta conviver com alguém tão instável emocionalmente? É difícil, né? Porque você tem que levantar de manhã e antes de dar o bom dia já tentar ver se que dia que está. É o dia do bem ou o dia do mal? Depende do dia, né? Você diz assim, bom dia por quê? Sabe, nós temos que cuidar. Isso não é só com as mulheres, nós homens também, né? É impossível conviver num casamento de tanta instabilidade emocional. Dizem que Abraham Lincoln costumava ter reuniões quase toda semana, 3 ou 4 dias na semana, indo até de madrugada. E descobriram o seguinte, que não era porque ele gostava de fazer reuniões de madrugada, é que ele não queria ir para casa, porque a sua esposa era muito instável, e ele sabia que, de repente, a hora que pisasse dentro de casa era um pesadelo. Sabe, para muitos maridos, voltar para casa é o pesadelo. A instabilidade emocional, mas o texto diz, ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Estabilidade emocional, ela também alavanca a vida do marido. Versículo 23, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. É comprovado que o marido que sai para trabalhar de manhã e que teve uma discussão com a esposa à noite, ele sai mais fragilizado para o trabalho. O poder de concentração naquele dia de trabalho será menor. E já há uma estatística entre as empresas aqui no Brasil, que um grande percentual de acidentes de trabalho acontecem tendo como causa primária discussões familiares. E já existem empresas investindo em cursos e trabalhos para casais, para famílias, porque descobriram que isso traz lucro para a empresa, no sentido de não haver acidentes de trabalho. Olhem que coisa interessante, as empresas descobrindo agora em pleno século 21, o que a Bíblia já dizia lá, bem antes de Cristo, lá 3.000, 4.000 anos atrás. É comprovado que alguém que esteja com um relacionamento trincado vai ter dificuldades no trabalho. É comprovado que um professor que não consegue administrar bem seu relacionamento com a esposa, ele vai ter dificuldade no ensino, em ensinar, em se concentrar. Queridos, também é comprovado que atitudes de desgaste, de descaso, de desprezo, de frieza, de silêncio do marido, também neutralizam o romantismo da sua mulher, matam os sentimentos da sua esposa. E eu vou contar uma coisa aqui que é uma pesquisa. Eu sempre, quando ministro no curso Negócios à Luz da Bíblia, falo isso àqueles que estão sendo ministrados. É algo interessante que algumas esposas tomaram atitudes heróicas quando viram seus esposos tendo dificuldades com a empresa ou com a vida profissional. E aí conta-se a história de algumas delas que agiram da seguinte forma: ao invés de reclamarem as privações financeiras, ao invés de murmurarem com respeito às oscilações econômicas do país, com respeito aos funcionários, com respeito à situação trágica da empresa, e alguns desses maridos indo à falência já, elas resolveram fazer o seguinte: investir
no estímulo aos seus esposos, sem que eles soubessem. E, por exemplo, assim, conta-se que uma delas, após ela sempre estar reclamando, e o esposo chegando em casa, já abatido, ainda ouvindo a esposa reclamar, ele ficava mais abatido ainda e ia para o trabalho no dia seguinte com nenhuma perspectiva, sem nenhuma perspectiva de sair da crise ou superar a falência. Mas aí ela mudou a sua postura. E aí, no primeiro dia, depois de ter mudado de postura, o esposo chegou de cabeça baixa, falando que não haveria mais condições, as portas iam fechar, e ele teria que mandar embora os funcionários, e não tinha como, e a dívida já era um montante. E ela abraçou, beijou, fez a janta para ele. Depois, na hora de irem para a cama, ela vestiu aquela camisola mais sensual, né? A meia luz, música romântica, e tiveram aquela noite gostosa como casal. E aí, no dia seguinte, ele se levantou animado para o seu trabalho, para a vida, e naquela semana já encontrou soluções para o seu trabalho. Eu estou com isso, irmão, dizendo, não estou banalizando o sexo que é sagrado, nem vulgarizando a intimidade, mas eu estou exemplificando o que uma esposa pode fazer para abençoar a vida profissional, inclusive, do seu marido, como homem. Isso é importante. Como contrapartida, a Bíblia diz no versículo 29, que o marido elogia sua esposa. Veja comigo o que ele diz para ela: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Isto é, a todas, ele dizendo, você supera todas as mulheres. Há uma diferença entre bajulação e elogio. Quando você está bajulando, a pessoa sabe que está sendo bajulada, é inevitável, tem a ver com o momento apenas. O bajulador é aquele que é o politicamente correto, né? É aquele que vai soltar algumas palavras sobre a qualidade do próximo, mas sem muita responsabilidade com aquilo que está falando. O elogio não. O elogio vem de palavras de reconhecimento sincero por quem é aquela pessoa, pelo que ela significa, pelo que ela é realmente. E um elogio é algo que você pode repetir na semana que vem e daqui a um ano. Aquilo é uma verdade, vai ser sempre uma verdade a respeito daquela pessoa, não é algo a respeito de um momento apenas. A mulher virtuosa desfruta do elogio e da honra do seu esposo. Ele a tem com maior honra, ele a tem de uma forma distinta. Mas também, no texto, nós encontramos essa relação da mulher virtuosa com os seus filhos. Veja o versículo 26, a primeira parte do versículo, fala com sabedoria, e a instrução de bondade está na sua língua. A palavra sabedoria no hebraico que aparece nesse texto especificamente, tem um significado diferente da palavra sabedoria que aparece em outros textos do Velho Testamento, e significa mais ou menos assim: olhar para a vida com os olhos de Deus, é falar com alguém olhando a vida com os olhos de Deus, enxergar a vida sob a perspectiva de Deus. Mãe, os seus filhos não precisam só da casa, não precisam só da comida, dos estudos, da educação, não precisam só do iPhone, do iPad, do computador, do celular, não. Eles precisam que você, mãe, fale com sabedoria ao coração deles.
A palavra de mãe é insubstituível. É insubstituível. Deus deu um estilo diferente de sabedoria às mães. E essa sabedoria só a mãe tem. É uma autoridade espiritual, misteriosa sim. De repente o pastor pode falar a mesma coisa para um adolescente, dizendo: olha, você está errado assim, assim. Tá. O pai dele pode falar a mesma coisa, mas se a mãe falar a mesma frase, o efeito é outro. É palavra de mãe. E a Bíblia diz que a mulher virtuosa é assim. Os filhos precisam dessas palavras de uma mãe virtuosa. Uma mãe que olha para a vida com os olhos de Deus. Se você tem olhado para os olhos para a vida dos filhos, para os filhos, apenas com os olhos da sociedade, os olhos acadêmicos, os olhos intelectuais, ainda está faltando algo. Comece a olhar com os olhos de Deus e transformar isso em palavras de conselho. Ela também deixa um legado. Veja no versículo 26, a última parte, a instrução: de bondade está na sua língua. Ela está ensinando os filhos, porque sabe que os filhos vão continuar a vida e precisam do ensinamento dela. Eu tenho a grata satisfação de ter sido encaminhado no Evangelho de Cristo por minha mãe, meu pai, mas quem muito pacientemente cuidava em contar as histórias da Bíblia era a mãe. E às vezes ela reunia nós 3 filhos, terminava as suas tarefas e aí ela contava histórias da Bíblia. E quando aquelas histórias já estavam massificadas, ela contava algumas histórias diferentes de personagens mais escondidos na Bíblia. E eu estava pensando, é por isso que às vezes eu tenho essa curiosidade de conhecer esses personagens mais escondidos na Bíblia. Foi mamãe que semeou isso no meu coração, de tentar entender mais a fundo muitas coisas entre os personagens bíblicos. Conta-se da mulher chamada Susannah Wesley. Não esqueça deste nome, Susannah Wesley. Ela teve e criou 19 filhos. E ela, numa época de muita dificuldade na Inglaterra, lá pelos anos de 1700, ela não podia enviar os filhos para a escola, para o ensino formal, mas ela alfabetizou cada um dos 19 dentro de casa. Ela deu toda a instrução religiosa aos filhos dentro de casa. Ela deu toda a instrução com respeito a comportamento aos filhos dentro de casa. Ela reservava tempo qualitativo para cada um, para exortá-los, para aconselhá-los, para orar com eles e para ensinar a Bíblia a eles. Como resultado, 2 desses filhos se destacaram: John Wesley e Carlos Wesley. Eles foram usados por Deus, juntamente com mais um jovem chamado George Whitefield, a incendiarem a Inglaterra espiritualmente. Numa época em que a Inglaterra estava à beira de uma revolução, numa época em que a Inglaterra estava com um abismo entre classes econômicas, um abismo enorme, numa época em que cada lar na Inglaterra tinha pelo menos um problema de alcoolismo, numa época em que a Inglaterra estava sendo avassalada por uma peste que matava, dizimava pessoas, isso fora também a tuberculose. Deus levanta esses homens para pregar o Evangelho de norte a sul, de leste a oeste, pregando para multidões, levando multidões a Cristo, abrindo em cada bairro de cada cidade uma associação
que depois passou a se chamar Associação Metodista e que hoje se chama Igreja Metodista. Mas é interessante que lá pelos tantos da vida de Wesley, ele dizia: eu devo tudo isso que está acontecendo à minha mãe, eu devo a ela. Ela foi o sustentáculo do meu ministério em oração, ela que me ensinou. E era interessante que nos momentos mais difíceis do ministério, e Wesley se tornou um cara influente, tão influente que ele foi conselheiro da rainha da Inglaterra, em questões espirituais. Mas quando ele precisava de resolver alguma coisa muito difícil, sabe o que ele fazia? Pegava o cavalo, viajava e ia conversar com a sua mãe. Ele dizia, e minha mãe tinha sempre a resposta exata. Na simplicidade, ela trazia a resposta que eu estava precisando e buscando. É por isso que a Bíblia diz que a mulher virtuosa tem a instrução de bondade na sua língua. Mas também há uma relação da mulher virtuosa consigo mesma. Veja o versículo 17, ela tem disposição para a vida, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Então ela não se amedronta com as responsabilidades, ela não se amedronta com as lutas, ela não se amedronta com o trabalho, porque existem mulheres que não têm iniciativa, não têm disposição, não têm espírito de luta, mas esta tem. Veja o que ela faz, versículo 16, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, uma mulher empreendedora. Versículo 15, é ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Em outras palavras, sistematicamente, ela levanta, está em pé para enfrentar a vida dia após dia. Versículo 14, é como navio mercante, de longe traz o seu pão. Esta é a figura de uma mulher de bem consigo mesmo, com o seu trabalho, com a sua vida profissional, com a sua vida de empreendimento. Ela tem bom gosto. Veja comigo o versículo 22, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. É interessante que aqui está se dizendo que essa mulher vestia-se com o que era de mais chique da época, era o top da moda. É importante que também dizer que bom gosto não está atrelado à riqueza, mesmo porque existem pessoas simples, mas que se vestem com coerência, elegância, e há quem tem riquezas e é deselegante. A púrpura era extremamente rara, era retirado de moluscos da profundeza do mar Mediterrâneo, ali se espremia e fazia a cor que se chama cor púrpura, que tingia os vestidos. Por ser uma forma de tingir muito rara, se tornava cara. Mas fica aqui uma dica para você, irmã, você mulher: vista-se bem para o seu esposo. Sabe por quê? Tem mulheres que só se vestem bem assim, só se vestem melhor quando tenham um casamento, ou uma formatura, ou um aniversário de 15 anos para ir. Aí passa uma hora no cabeleireiro, uma hora, às vezes mais, Solange, 2 horas. 2 horas no cabeleireiro, dedo duro, hein? 2 horas fazendo cabelo, mais 2 horas fazendo a maquiagem, vai contando aí. Mais 1 hora para escolher o vestido, amarrar aquelas tirinhas e o sapato de salto e tudo mais, frente do espelho e pá. Quanto já deu aí? 5 horas.
5 horas. Aí vai para a festa. E o esposo vai no carro assim, todo assanhado, né? Porque ele diz, opa, hoje eu estou com a minha princesa. Aí termina o casamento, ou termina a festa, né? Ela volta para casa, em 10 minutos tira tudo, lava a maquiagem, desarruma o cabelo, deita na cama assim, e diz, ufa, agora não estou para ninguém, né? E dorme, e rompe. Que mensagem ela está passando para o seu esposo? Que mensagem ela está passando? Ela está dizendo com isso, olha, eu me visto bem para as pessoas lá que nem me conhecem, eu nem conheço, só para fazer bonito lá, porque você não merece isso. Não é isso? É isso. Então, essa mulher que o texto está dizendo, ela se veste bem para agradar o seu esposo, não só pensando na sociedade. Ela também não cede à ansiedade. Veja comigo o versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. A ansiedade é o mal do século, atinge homens, mulheres, crianças, jovens, atinge mais os homens do que as mulheres, isso é um fato, mas também é um fato que 50% das doenças psicossomáticas tem como causa inicial a ansiedade. A ansiedade pode degringolar em depressão, a ansiedade pode se transformar depois em fobia, em síndrome do pânico e tudo mais. A ansiedade potencializa outras enfermidades. Só que é comprovado também que a ansiedade é inútil, porque 70% dos males que nos deixam ansiosos nunca acontecerão. A gente se preocupa antes da hora com algo, e aquele algo não vai acontecer. 70% de chance de não acontecer. E quem deixa uma frase muito profunda, e eu não quero que você esqueça, eu quero que você não esqueça, é George Miller, o chamado príncipe dos intercessores. Um homem que tinha uma vida de paz e intimidade com Deus, dia após dia, e ele transformou uma geração, não como pregador, mas orando, intercessor. E George Miller tinha uma frase: quando alguém estava ansioso ou preocupado, ele dizia, meu irmão, ansiedade e fé não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, ou você escolhe um ou outro, não tem como, sabe? Mulher, encha seu coração de fé, e não vai haver espaço para ansiedade, amém? Homem, encha seu coração de fé. A mulher virtuosa poderia até estar ansiosa, por causa das suas responsabilidades, dos seus empreendimentos, do seu trabalho. Talvez uma mulher esteja ansiosa por causa das dívidas da família, mas se ela é virtuosa, ela vai animar o esposo, dizendo, meu esposo, Deus está provendo para nós, aleluia. Ou então, teria razões para dizer, para chorar por causa da enfermidade do filho, mas ela vai dizer, filho, nós cremos no médico dos médicos, aquele que em primeiro lugar tem a resposta, antes da ciência ou da medicina. Essa é a mulher virtuosa. É aquela que mesmo com o esposo desempregado, ela vai orar, vai abraçar, e numa segunda-feira de manhã, ela diz, olha, nós vamos orar com os seus currículos, vai lá, Deus vai abrir portas, Deus está trabalhando, Deus é soberano. Essa é a mulher virtuosa. Ela não tem o coração tomado pela ansiedade, mas também, a mulher virtuosa tem uma relação com a sociedade, com o próximo. Uma mulher virtuosa tem espírito nobre, e ela vai olhar além de si, além da sua casa, além das suas necessidades. E veja comigo o versículo 20. O verso diz, ela abre mão ao aflito, e ainda a estende ao
ao necessitado, abre mão ao aflito. James Hunter, que é o autor daquele livro, esqueci o nome do livro, um livro que se tornou famoso, O Líder Servo, isso, o Líder Servo. Ele diz assim que nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. E essa mulher, ela estende a mão, ela não dá discursos sobre bondade, não dá discursos sobre filantropia, ela simplesmente estende a mão. O maior problema do mundo hoje não é a escassez de riquezas, mas é a má distribuição delas. E todo cristão precisa ter a cultura do socorrer o necessitado. Em maior ou menor escala temos que ter essa cultura. A semente que se multiplica não é a semente que comemos, mas a semente que semeamos. E a mulher virtuosa tem o coração aberto para dar, aberto para estender a mão. Esta é a mulher virtuosa. Esta é a mulher ideal à luz da Bíblia. E as virtudes de uma mulher, ou de um homem também, mas hoje falando as mulheres especificamente, não dependem da riqueza, não dependem da formação acadêmica, não dependem da influência social, dependem desse estilo de vida adotado pela palavra de Deus, através da palavra de Deus, desses 20 versículos que podem fazer de você, irmão, uma mulher virtuosa. Amém?